Olá, mais um dia e vamos agora ler a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4. Eu peço que você corra e pegue a sua Bíblia, amém? Paulo aqui nessa carta mais uma vez chamando a atenção daquela igreja por causa do orgulho. Eita, vamos ler lá no verso 1, diz assim: Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo ninguém, nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito, e ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos. Vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido como trapos. Temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundícia desse mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem, em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem todos os caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino a todas as igrejas. Alguns de vocês ficam orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade? Aleluia! Aqui Paulo estava sendo bem firme com eles. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou estar trazendo alguns esclarecimentos de alguns versículos, que Paulo estava falando aqui. No verso 6, ele diz assim: obedeça o que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Bem, Paulo aqui ele estava exortando os coríntios a não irem além dos ensinamentos das Escrituras. Então eles evitariam o orgulho e as dissensões que estavam dividindo a igreja. Gente, o verdadeiro ministro da palavra de Deus usará as Escrituras para unir e fortalecer a igreja. Somente aqueles que desejam se exaltar vão usar indevidamente a Bíblia e, consequentemente, vão enfraquecer e dividir a igreja.
No verso 7, Paulo destaca que não devemos nos orgulhar quando estamos em destaque no reino de Deus, pois quem faz o homem sobressair é Deus. E Deus ele destaca alguns, usa outros, de maneira mais pública. Ele dá o crescimento conforme o interesse dele. E nós não podemos questionar e achar que pelo fato de que alguns pregadores estarem com mais evidência, que eles são melhores do que aqueles que não têm toda essa fama. Deus ele levanta e dá voz a quem ele quer, para o propósito que ele quer. E isso não significa que aqueles que não receberam esse destaque são piores ou inferiores. Deus faz o que ele quer e a igreja não pode desprezar nem o maior e nem o menor pregador. Todos são dignos de respeito e honra. Todos os ministros que zelam pela palavra, que levam a palavra de Deus, que anunciam com responsabilidade a palavra de Deus, todos os ministros verdadeiros, eles devem ser honrados pela igreja e respeitados. Paulo, no verso 8, ele está sendo bem irônico quando ele diz que eles são ricos, porque é assim que eles se viam. Eles estavam tão orgulhosos do conhecimento que tinham, eles se achavam tão superiores a todos, e que se achavam superiores até mesmo aos apóstolos, a Paulo, que levou a palavra para eles. O conhecimento da palavra de Deus tem que gerar em todos nós humildade e não soberba e orgulho. A gente tem que prestar muita atenção nisso. No verso 16, Paulo diz: sejais meus imitadores. O que ele está dizendo aqui? Que apesar dele ser alguém totalmente capaz, com um profundo conhecimento da Torá, toda a lei, ele não se colocava melhor do que os outros. Paulo ele imitava Cristo, que mesmo sendo Deus, se despiu de toda a sua glória para nos servir a salvação. Sendo Deus, se fez servo, nos ensinou a servir uns aos outros. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receberem elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Em Filipenses, no capítulo 2 mesmo, um pouquinho mais abaixo, do verso 5 ao 7, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Em 1 Coríntios 4, voltando lá no verso 18, Paulo aqui ele diz que eles estavam causando divisões na igreja por causa do orgulho. E agiam como se Paulo nunca mais fosse voltar para exigir explicações, para as ações deles. E no verso 19, Paulo diz sim que vai voltar. E ele foi bem assim, ele diz assim que não basta ter um bom discurso, tem que ter poder de Deus, poder do Espírito Santo. Ele falou assim: vamos ver se essa retórica toda que vocês têm aí, se isso aí tem poder. Vou aí para ver pessoalmente. Gente, a maior característica dos gregos era um amor assim intenso pelo discurso, pela retórica, ao invés da piedade. Então eles tinham mais discurso do que piedade. Eles tinham mais discurso do que poder do Espírito Santo, do que os frutos do Espírito Santo. Isso acontece muito, E até hoje você vê que a cultura grega, na retórica, como que influenciou, os grandes filósofos gregos, como que influenciou toda a cultura. E é impressionante que isso estava dentro da igreja, As pessoas se convertiam, mas aquele orgulho deles, eles estavam levando. Quanto mais eles conheciam a Deus, mais orgulhosos eles ficavam, porque eles não mataram o orgulho do seu coração, eles não entenderam a mensagem da cruz, que era o servir, que era considerar os outros melhor do que você, Olhar para o outro e considerar o outro, como diz lá em Filipenses 2:3, que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E eles não tinham isso. Isso estava Paulo estava trabalhando o caráter deles. Lá no verso 20,
né, diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que mostra o poder de Deus em uma igreja não são os discursos, as pregações cheias de eloquência, e sim uma mensagem cheia do poder de Deus. O que é uma mensagem cheia do poder de Deus? É aquela mensagem que, quando as pessoas elas escutam, elas se arrependem. O Espírito Santo traz arrependimento, um grande desejo de mudança. Tem tantos pregadores com palavras difíceis, querendo mostrar que sabem, né, falar difícil, e as pessoas não estão entendendo o que eles estão falando. Quantas vezes você senta na igreja e o pregador ali com aquelas palavras, com aquela eloquência toda, mas as pessoas não estão compreendendo a palavra. Aquela mensagem não tem poder de Deus. Então, pregação cheia do poder de Deus é aquela que envergonha o pecado que é em nós. É a palavra que confronta o nosso pecado, gerando uma profunda mudança em nossos corações. Então a pessoa que está levando a palavra, ela tem que se expor ali na frente, ela tem que se abrir, porque a palavra tem que trazer essa mudança na vida de quem prega e na vida de quem está recebendo. Agora, o orgulho é tão grande que às vezes o pregador tem tanto orgulho no seu coração, ele é uma pessoa que carrega tanta mentira na sua vida, que aquela palavra não tem poder algum. E tem pessoas que não têm retórica nenhuma, não sabem nem falar direito, mas são pessoas cheias do poder de Deus, porque carregam em si o bom servo, Jesus. Elas têm prazer de servir aos outros, elas estão com o coração, a palavra de Deus está no seu coração, transformou a vida do pregador, e aquele pregador, ele é cheio do poder de Deus para poder transformar, trazer a transformação através da palavra para toda a igreja. Então, meus irmãos, nós não devemos, desprezar os menores pregadores, aqueles que não estão na televisão, em evidência, né? Não, nós temos que tratar a todos iguais, nem ficar julgando também. Ah, porque a pessoa está fazendo isso para aparecer. Não, porque Deus exalta quem Ele quer. Deus tem o propósito dele. Se Deus escolheu também um homem de Deus para estar numa situação de destaque, falando para a multidão, Deus colocou ele ali. Você acha que o diabo ia colocar alguém para trazer a palavra de Deus verdadeira? Então, se o homem está pregando ali a palavra de Deus verdadeira, ele está em destaque, nós também não temos que julgá-lo por isso. E não, como também não podemos julgar quem não está em destaque. Porque quem coloca é Deus pelo seu infinito poder, pelos seus planos, pelos seus propósitos. E nós temos o quê? É que seguir a Deus é honrar a todos, o maior e o menor, e olhar para todos, olhar para o nosso irmão, como se ele fosse melhor do que a gente. Se todo mundo olhar para o outro, achando que o outro é melhor do que ele mesmo, né? Se eu olhar para o meu irmão e achar, não, ele é melhor do que eu, e o meu irmão olhar para mim e falar, não, ela é melhor do que eu, gente, vai ter uma paz, vai ter uma felicidade, vai ter uma honra, vai ter o poder de Deus vai se manifestar de forma grandiosa. Mas o problema é que a gente olha para o próximo, né? Muitas vezes, olhamos para o próximo e nos achamos melhor do que eles porque conhecemos um pouco mais a palavra. Mas não é assim que deve ser. Amém? Temos que honrar a todos. Que é assim que a palavra de Deus nos ensina e tirar o orgulho do nosso coração. Se estamos procurando aprender a Bíblia para dizer que nós sabemos que nós somos melhores do que os outros, aí tem orgulho e Deus não está com os orgulhosos. O poder do Espírito Santo não está com os orgulhosos. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, por essa espada, Senhor, que vem nos cortar por dentro. Pai, tira todo o orgulho do nosso coração, todo o sentimento de superioridade, Senhor, porque muitas vezes jejuamos e oramos e achamos que pelo fato de estarmos em jejum ou pelo fato de conhecermos mais a palavra do que outros, nós somos melhores, não, Senhor, aí nós estamos como os fariseus, Senhor. Os fariseus eram assim, eles faziam e se achavam melhores porque conheciam a lei e porque jejuavam, mas nós não queremos ser assim, Senhor, nós queremos ser santo, nós queremos ser humilde. Traz para nós o sentimento de humildade, abate o nosso coração, tira todo orgulho, tira o mal, tira o pecado, Senhor, em nome de Jesus, e restaura-nos, Senhor, para que possamos ser verdadeiros servos, cheios do poder do Espírito Santo. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau.